Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 10, verso 1. Shaunaka Muni perguntou: após matar seus inimigos, que desejavam usurpar a herança a que tinha direito, como o maior de todos os homens religiosos, Maharaj Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos? Certamente, ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Significado: Maharaj Yudhishthira era o maior de todos os homens religiosos. Desse modo, ele não estava absolutamente inclinado a lutar com seus primos com o propósito de desfrutar do reinado. Ele lutou por causa justa, porque o reino de Hastinapur era sua herança de direito, e seus primos queriam usurpá-la para eles mesmos. Portanto, ele lutou por causa justa, sob a orientação do Sr. Shri Krishna, mas não pôde desfrutar dos resultados da vitória, porque seus primos foram todos mortos na luta. Portanto, ele governou o reino por uma questão de dever, auxiliado por seus irmãos mais novos. A pergunta era importante para Shaunaka Rishi, que queria saber sobre o comportamento de Maharaj Yudhishthira quando ele estava à vontade para desfrutar do reino. Verso 2. Suta Goswami disse: o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o mantenedor do mundo, ficou satisfeito após restabelecer Maharaj Yudhishthira em seu próprio reino, e após restaurar a dinastia Kuru, que havia sido consumida pelo fogo de bambu da ira. Significado: este mundo é comparado a um incêndio florestal, causado pela fricção de varas de bambu. Esse incêndio florestal acontece automaticamente, pois o atrito ocorre sem causa externa. Analogamente, no mundo material, a cólera daqueles que desejam assenhorar-se da natureza material interage, e o fogo da guerra ocorre, extinguindo a população indesejada. Tais incêndios ou guerras acontecem, e o Senhor nada tem a ver com eles. Mas por querer manter a criação, ele deseja que a massa popular siga o caminho correto da autorrealização, que capacita os seres vivos a entrarem no reino de Deus. O Senhor quer que os seres humanos que estão sofrendo voltem ao lar, voltem a Ele, e parem de sofrer as 3 espécies de misérias materiais. Todo o plano da criação é feito dessa maneira, e aquele que não volta a si sofre no mundo material por causa das misérias que lhe inflige a energia ilusória do Senhor. Portanto, o Senhor quer que seu representante fidedigno governe o mundo. O Senhor Shri Krishna desceu para estabelecer esta espécie de regime e matar as pessoas indesejáveis, que nada têm a ver com seu plano. A batalha de Kurukshetra foi travada de acordo com o plano do Senhor, para que as pessoas indesejáveis pudessem sair do mundo e um reinado pacífico, sob a direção de seu devoto, pudesse ser estabelecido. Portanto, o Senhor ficou plenamente satisfeito quando o rei Yudhishthira subiu ao trono e a continuidade da dinastia Kuru, na pessoa de Maharaj Parikshit, foi salva. Verso 3. Maharaj Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhishmadeva e o Senhor Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus receios foram erradicados. Assim ele reinou sobre terras e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Significado: a lei inglesa moderna de primogenitura, ou a lei que lega a herança ao primeiro filho,
também prevalecia naqueles dias em que Maharaj Yudhishthira governava a terra e os mares. Naqueles dias o rei de Hastinapur, agora parte de Nova Delhi, era o imperador do mundo, incluindo os mares, até a época de Maharaj Parikshit, o neto de Maharaj Yudhishthira. Os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira agiam como seus ministros e comandantes de Estado, e havia completa cooperação entre os irmãos do rei, perfeitamente religiosos. Maharaj Yudhishthira era o rei ou representante ideal do Senhor Shri Krishna para governar o reino da terra, e era comparável ao rei Indra, o governante representativo dos planetas celestiais. Semideuses como Indra, Chandra, Surya, Varuna e Vayu são reis representativos de diversos planetas do universo. E de modo semelhante, Maharaj Yudhishthira era um deles, regendo o reino da terra. Maharaj Yudhishthira não era um líder político sem iluminação, típico de uma democracia moderna. Maharaj Yudhishthira foi instruído por Bhishmadeva e também pelo infalível Senhor, e por isso tinha conhecimento completo e perfeito de tudo. O chefe de Estado executivo eleito de hoje em dia é como uma marionete, porque não tem poder de governar. Mesmo que ele seja iluminado como Maharaj Yudhishthira, não pode fazer nada por sua própria vontade, devido à sua sujeição à Constituição. Portanto, há muitos estados sobre a Terra, disputando por motivos de diferenças ideológicas ou outras motivações egoístas. Mas um rei como Maharaj Yudhishthira não tinha nenhuma ideologia feita por ele mesmo. Ele tinha apenas que seguir as instruções do Senhor infalível e do representante do Senhor e do agente autorizado, Bhishmadeva. Instrui-se nos Shastras que a pessoa deve seguir a grande autoridade e o Senhor infalível, sem nenhuma motivação pessoal ou ideologia pré-fabricada. Portanto, era possível a Maharaj Yudhishthira governar o mundo inteiro, incluindo os mares, porque os princípios eram infalíveis e universalmente aplicáveis a todos. Uma concepção de Estado mundial poderia ser possível se pudéssemos seguir uma autoridade infalível. Um ser humano imperfeito não pode criar uma ideologia aceitável para todos. Somente o perfeito e infalível pode criar um programa que seja aplicável em qualquer lugar e que possa ser seguido por todos no mundo. É uma pessoa que governa e não um governo impessoal. Se a pessoa é perfeita, o governo é perfeito. Se a pessoa é um tolo, o governo é um paraíso de tolos. Esta é a lei da natureza. Há muitas histórias de reis ou líderes executivos imperfeitos. Portanto, o líder executivo tem que ser uma pessoa treinada como Maharaj Yudhishthira, e ele deve ter pleno poder autocrático para governar o mundo. A concepção de um Estado mundial só pode tomar forma sob o regime de um rei perfeito como Maharaj Yudhishthira. O mundo era feliz naqueles dias, porque havia reis como Maharaj Yudhishthira para governar o mundo. Verso 4. Durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem, em abundância. Devido a seus úberes entumecidos de leite e sua alegre disposição, a vaca costumava regar os pastos com leite. Significado: o princípio básico do desenvolvimento econômico centraliza-se na terra e nas vacas. As necessidades da sociedade humana consistem em grãos alimentícios, frutas, leite, minerais,
roupas, madeira, etc. A pessoa necessita de todos esses itens para satisfazer as necessidades materiais do corpo. Certamente não há necessidade de carne, ou peixe, ou ferramentas de ferro e maquinarias. Durante o regime de Maharaj Yudhishthira, em todo o mundo havia chuvas regulares. Os aguaceiros não estão sob o controle do ser humano. O rei celestial Indradeva é o controlador das chuvas, e ele é o servo do Senhor. Quando o Senhor é obedecido pelo rei e pelas pessoas sob a administração do rei, há chuvas regulares no horizonte. E essas chuvas são as causas de toda a variedade de produtos agrícolas. As chuvas regulares não ajudam apenas a ampliar a produção de cereais e frutas, mas quando se combinam com as influências astronômicas, a ampla produção de pedras preciosas e pérolas. Os cereais e vegetais podem alimentar suntuosamente o homem e os animais, e uma vaca gorda dá leite suficiente para suntuosamente suprir vigor e vitalidade a um homem. Se há bastante leite, bastante cereais, bastante frutas, bastante algodão, bastante seda e bastante joias, por que então as pessoas precisam ainda de cinemas, casas de prostituição, matadouros, etc. Qual a necessidade de uma vida artificial e luxuosa de cinema, carros, rádio, carne e hotéis? Acaso essa civilização produziu algo além das desavenças individuais e nacionais? Estaria essa civilização promovendo a causa da igualdade e fraternidade, ao enviar milhares de homens a fábricas infernais e aos campos de batalha, por causa dos caprichos de um homem particular? É dito que as vacas costumavam regar o pasto com leite, porque suas tetas eram turgidas e os animais eram alegres. Não necessitariam eles, portanto, da atenção adequada para uma vida feliz, sendo alimentados com quantidade suficiente de grama no campo? Por que deveria o homem matar vacas para seus propósitos egoístas? Por que o homem não pode se satisfazer com cereais, frutas e leite, que combinados adequadamente podem produzir centenas e milhares de alimentos saborosos? Porque há matadouros em todo o mundo para matar animais inocentes. Maharaj Parikshit, neto de Maharaj Yudhishthira, ao viajar por seu vasto reino, viu um homem negro tentando matar uma vaca. O rei prendeu imediatamente o carniceiro e o castigou suficientemente. Por que não deveria um rei ou líder executivo proteger as vidas dos pobres animais que são incapazes de se defenderem? Isso é humanidade? Por acaso os animais também não são cidadãos de um país? Então por que se permite que sejam esquartejados em matadouros organizados? Acaso esses são os sinais de igualdade, fraternidade e não violência? Portanto, em contraste com a forma moderna, avançada e civilizada de governo, uma autocracia como a de Maharaj Yudhishthira é muito superior a uma assim chamada democracia, na qual os animais são mortos e um homem inferior a um animal tem permissão de votar em outro homem inferior a um animal. Todos nós somos criaturas da natureza material. No Bhagavad Gita está dito que o próprio Senhor é o Pai que dá a semente, e a natureza material é a mãe de todas as formas de seres vivos. Desse modo, a mãe natureza material tem bastante alimento para os animais, quanto para os homens, pela graça do Pai Todo-Poderoso, Shri Krishna. O ser humano é o irmão mais velho de todos os outros seres vivos. Ele é dotado de inteligência mais poderosa que a dos animais para compreender o curso da natureza e as indicações do Pai Todo-Poderoso. As civilizações humanas devem depender da produção da natureza material,
sem tentativas artificiais de desenvolvimento econômico para converter o mundo num caos de poder e cobiça artificiais, apenas para satisfazer luxos artificiais e gozo dos sentidos. Isso nada mais é que a vida de cães e porcos. Verso 5. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas, em todas as estações, pagavam sua taxa ao rei com abundância. Significado: uma vez que Maharaj Yudhishthira estava sob a proteção do Ajita, o Senhor infalível, como se mencionou anteriormente, as propriedades do Senhor, a saber, os rios, oceanos, colinas, florestas, etc., estavam todos satisfeitos e costumavam suprir suas respectivas cotas para as taxas reais. O segredo do sucesso é refugiar-se na proteção do Senhor Supremo. Sem sua sanção, nada se torna possível. Fazer desenvolvimento econômico por nossos próprios esforços, através de ferramentas e maquinarias, não é tudo. Deve haver a sanção do Senhor Supremo, pois de outra forma, apesar de todos os arranjos mecânicos, tudo será mal sucedido. A causa última do sucesso é Deva, o Supremo. Reis como Maharaj Yudhishthira sabiam perfeitamente bem que o rei é o agente do Senhor Supremo, para zelar pelo bem-estar da massa popular. Na verdade, o Estado pertence ao Senhor Supremo. Os rios, oceanos, florestas, colinas, drogas, etc., não são criações do homem. Eles todos são criações do Senhor Supremo. E o ser vivo tem permissão de usar a propriedade do Senhor para o serviço ao Senhor. Os chavões de hoje em dia dizem que tudo é para o povo, e portanto o governo é pelo povo e para o povo. Mas para produzir uma nova espécie de humanidade, no momento atual, baseada na consciência de Deus e na perfeição da vida humana, a ideologia do comunismo divino, o mundo tem de seguir novamente os passos de reis como Maharaj Yudhishthira ou Parikshit. Pela vontade do Senhor, há abundância de tudo, e podemos usar adequadamente as coisas para viver confortavelmente, sem inimizade entre homens e animais, ou entre homem e natureza. O controle do Senhor está em toda parte, e se o Senhor estiver satisfeito, todas as partes da natureza se satisfarão. O rio fluirá profusamente para fertilizar a terra. Os oceanos suprirão quantidades suficientes de minerais, pérolas e joias. As florestas suprirão suficiente madeira, ervas e vegetais. E as mudanças de estação ajudarão efetivamente a produzir frutas e flores em quantidade suficiente. O modo de vida artificial, dependente de fábricas e ferramentas, pode dar assim chamada felicidade apenas a um número limitado, à custa de milhões. Desde que a energia da massa popular começou a ser ocupada na produção fabril, os produtos naturais estão sendo preteridos, e por isso a massa popular é infeliz. Por não ser educada adequadamente, a massa popular está seguindo os passos de monopólios interessados na exploração de reservas naturais. E por isso há uma aguda competição de indivíduo para indivíduo, de nação para nação. Não há um agente treinado do Senhor que controle isso. Devemos aqui analisar os defeitos da civilização moderna, pela comparação, e devemos seguir os passos de Maharaj Yudhishthira para purificar o homem e eliminar os anacronismos. Verso 6. Pelo fato de o rei não ter inimigos,
os seres vivos não eram em tempo algum perturbados por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Significado: ser não violento com os seres humanos e ser matador ou inimigo dos pobres animais é uma filosofia de Satã. Nesta era, há hostilidade contra os pobres animais, e por isso as pobres criaturas estão sempre ansiosas. A reação dos pobres animais recai sobre a sociedade humana, e portanto há sempre tensão de guerras frias e quentes entre os homens, individual, coletiva ou nacionalmente. Na época de Maharaj Yudhishthira, não havia nações diferentes, embora houvesse diversos estados subordinados. O mundo inteiro era unido, e o líder supremo, sendo um rei treinado como Yudhishthira, mantinha todos os habitantes livres de ansiedade, doenças e calor ou frio excessivos. Eles eram não apenas prósperos economicamente, como também fisicamente saudáveis, e não conturbados por nenhum poder sobrenatural, por inimizades de outros seres vivos e por perturbações de agonias corpóreas e mentais. Há um provérbio em Bengali, segundo o qual um rei ruim arruína o reinado, e uma dona de casa ruim arruína a família. Essa verdade também é aplicável neste caso, visto que o rei era piedoso e obediente ao Senhor e aos sábios, visto que ele não era inimigo de ninguém, e visto que ele era um agente reconhecido do Senhor, e, portanto, protegido por ele. Todos os cidadãos sob a proteção do rei eram, por assim dizer, diretamente protegidos pelo Senhor e seus agentes autorizados. A menos que a pessoa seja piedosa e reconhecida pelo Senhor, ela não pode tornar felizes as outras que estão sob seus cuidados. Há plena cooperação entre o homem e Deus, e entre o homem e a natureza, e essa cooperação consciente entre o homem e Deus e o homem e a natureza, que foi exemplificada pelo rei Yudhishthira, pode trazer felicidade, paz e prosperidade ao mundo. A atitude de uns explorarem os outros, costumeira nos dias que ocorrem, trará apenas misérias. Verso 7. Sri Hari, o Senhor Shri Krishna, residiu em Hastinapur por alguns meses, para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã, Subhadra. Significado: Krishna ficara de partir para Dwarka, seu próprio reino, após a batalha de Kurukshetra e após a entronização de Yudhishthira. Mas para aceder ao pedido de Maharaj Yudhishthira e para mostrar misericórdia especial para com Bhishmadeva, o Senhor Krishna parou em Hastinapura, a capital dos Pandavas. O Senhor decidiu ficar especialmente para serenar o rei pesaroso, bem como para satisfazer Subhadra, irmã do Senhor Krishna. Subhadra merecia ser especialmente consolada, porque perdera seu filho único, Abhimanyu, que era recém-casado. O jovem deixara sua esposa, Uttara, mãe de Maharaj Parikshit. O Senhor sempre sente satisfação em comprazer a seus devotos, em qualquer posição. Somente seus devotos podem representar os papéis de seus parentes. O Senhor é absoluto. Verso 8. Em seguida, quando o Senhor pediu a permissão para partir, e o rei a deu, o Senhor ofereceu seus respeitos a Maharaj Yudhishthira, prostrando-se a seus pés. E o rei abraçou. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas reverências, subiu em sua quadriga. Significado: Maharaj Yudhishthira
era o primo mais velho do Sr. Krishna. E por isso, ao despedir-se dele, o Senhor prostrou-se aos pés do rei. O rei abraçou-o como um irmão mais novo, embora o rei soubesse perfeitamente bem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O Senhor sente prazer quando algum de seus devotos o aceita como menos importante por amor. Ninguém é superior ou igual ao Senhor, mas ele sente prazer em ser tratado como se fosse mais novo que seus devotos. Tudo isso faz parte dos passatempos transcendentais do Senhor. O impersonalista não pode avaliar os papéis sobrenaturais desempenhados pelo devoto do Senhor. Portanto, Bhima e Arjuna abraçaram o Senhor, porque eram da mesma idade. Mas Nakula e Sahadeva prostraram-se diante do Senhor, porque eram mais jovens que ele. Versos 9 e 10. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Domya e Satyavati, todos quase desmaiaram, porque lhes era impossível suportar a separação do Senhor Krishna. Significado: o Senhor Sri Krishna é tão atrativo para os seres vivos, especialmente para os devotos, que é-lhes quase impossível tolerarem a separação dele. A alma condicionada, sob o encanto da energia ilusória, se esquece do Senhor, pois de outro modo também não poderia suportar a separação. O sentimento dessa separação não pode ser descrito, mas pode ser apenas imaginado pelos devotos. Após sua separação de Vrindavana, e dos inocentes e rurais, vaqueirinhos, mocinhas, senhoras e outros, todos eles sentiram-se abalados ao longo de suas vidas. E a saudade de Radharani, a mais amada vaqueirinha, está além de toda a expressão. Certa vez, eles se encontraram em Kurukshetra durante um eclipse solar, e o sentimento expresso por eles foi comovedor. É claro que há uma diferença nas qualidades dos devotos transcendentais do Senhor, mas nenhum daqueles que tenham alguma vez entrado em contato com o Senhor, por comunhão direta ou de outra forma, pode deixá-lo por um momento sequer. Esta é a atitude do devoto puro.